E se eu te dissesse que o guerreiro mais temido da África foi salvo justamente pela mulher que ele humilhou publicamente? Uma história onde orgulho encontra humildade, onde lanças se curvam diante da sabedoria, e onde a verdadeira coragem não vem da força dos músculos, mas da força do coração. Antes de começarmos essa jornada épica pelas savanas africanas, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ama histórias que tocam a alma e transformam perspectivas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível. Agora sim, vamos à história. Nas terras douradas do reino de Zambara, onde as savanas se estendiam até onde os olhos alcançavam e os baobás centenários guardavam segredos ancestrais, vivia Kano, o mais valente guerreiro da tribo Ashanti. Sua lança nunca havia falhado em batalha, seu escudo carregava as marcas de 100 combates vitoriosos, e sua reputação ecoava pelas montanhas e vales como o rugido de um leão. Os anciãos da aldeia contavam histórias de suas façanhas ao redor das fogueiras, e as crianças brincavam imitando seus movimentos de guerra. Kano caminhava pela aldeia com o peito estufado, usando colares de garras de leopardo e braceletes de bronze que refletiam o sol escaldante. Seu corpo alto e musculoso era adornado com pinturas tribais que contavam a história de cada inimigo derrotado. As mulheres suspiravam quando ele passava, e os homens baixavam a cabeça em sinal de respeito. Mas toda essa glória havia inflado seu coração com um veneno silencioso, o orgulho desmedido. Entre as cabanas de barro e palha da aldeia, vivia Mara, uma mulher de olhos profundos como poços ancestrais e mãos calejadas pelo trabalho árduo. Ela era curandeira da tribo, conhecedora das ervas que cresciam nas encostas das colinas, das raízes que curavam febres mortais e das folhas que cicatrizavam feridas abertas. Sua mãe lhe havia ensinado os segredos da natureza, e sua avó antes dela, numa linhagem de conhecimento que remontava aos primeiros dias da tribo. Mas Mara não possuía a beleza que os olhos superficiais procuravam. Seu rosto marcado por uma cicatriz da infância e seu corpo franzino faziam com que muitos a ignorassem, embora suas mãos curassem onde as lanças falhavam. Certa tarde, durante a celebração da colheita, quando tambores ressoavam pela aldeia e a juventude dançava ao redor das fogueiras, Mara ousou se aproximar de Kano. Ela trazia uma cabaça com um remédio preventivo, pois havia visto sinais preocupantes nas estrelas e nos voos dos pássaros. Grande guerreiro, disse ela com voz firme mas respeitosa, os anciãos do céu me mostraram que tempos difíceis se aproximam. Este preparado fortalecerá seu espírito para as provações vindouras. Kano olhou para ela com desdém, suas narinas se alargando em desprezo. Ele riu alto, um riso que fez outros guerreiros ao seu redor também rirem. Você, mulher marcada pelo infortúnio, ousa me oferecer suas poções de fraca? Sou Kano, o invencível. Minhas lanças e minha coragem são meus únicos remédios. Vá cuidar das crianças chorosas e dos velhos trêmulos, pois não preciso de suas superstições. As palavras cortaram Mara como facas afiadas, e ela se afastou em silêncio, enquanto a multidão ria e comentava sobre a ousadia da curandeira. Mas em seus olhos não havia raiva, apenas uma tristeza profunda e uma determinação inabalável de continuar seu trabalho sagrado, pois ela sabia que curava não por reconhecimento, mas por amor ao seu povo. Os dias seguintes à humilhação pública de Mara transcorreram com uma normalidade aparente na aldeia Ashanti. O sol continuava a nascer sobre as planícies douradas, as mulheres carregavam água do rio em jarros de barro equilibrados sobre suas cabeças, e os homens preparavam suas lanças para a próxima caçada. Mas Mara não conseguia afastar a inquietação que crescia em seu coração como uma semente sombria. As visões que a visitavam durante suas meditações noturnas tornavam-se cada vez mais vívidas e perturbadoras. Uma noite, sob a luz prateada da lua crescente, Mara subiu até o Monte dos Espíritos, um local sagrado onde apenas os curandeiros e anciãos ousavam pisar. O vento sussurrava entre as rochas antigas, carregando vozes de antepassados há muito falecidos. Ela acendeu uma fogueira de ervas aromáticas e entrou em transe, seu espírito vagando pelas dimensões invisíveis onde o futuro lança suas sombras sobre o presente. O que viu a fez acordar subitamente, o coração batendo como tambores de guerra. Uma doença desconhecida se aproximava das terras Ashanti, trazida por ventos de terras distantes, e ela mancharia a aldeia com morte e desespero. Na manhã seguinte,
Amara procurou o conselho dos anciãos, homens de cabelos brancos como algodão e olhos amarelados pela sabedoria dos anos. Sentaram-se sob a grande árvore do conselho, onde decisões importantes eram tomadas desde tempos imemoriais. Anciãos respeitados, começou Amara, ajoelhando-se em sinal de respeito, os espíritos me mostraram uma praga que se aproxima. Devemos nos preparar, reunir as ervas certas, fortalecer nosso povo com remédios preventivos e isolar qualquer viajante que chegue de terras estrangeiras. Os anciãos escutaram atentamente, suas testas franzidas em preocupação. Alguns acenaram gravemente, reconhecendo a seriedade das palavras da curandeira. Mas antes que pudessem deliberar, uma voz poderosa cortou o ar como um relâmpago. Tolices de uma mulher ressentida. Cano havia aparecido, flanqueado por seus guerreiros mais leais, todos adornados com suas armaduras de couro e lanças reluzentes. Ela está apenas buscando atenção depois que a rejeitei publicamente. Não há inimigo que as lanças Ashanti não possam derrotar, seja ele de carne ou de espírito. Sua voz ecoou pela praça central, e muitos dos jovens guerreiros bateram suas lanças no chão em aprovação. Nós somos Ashanti. Nossos ancestrais enfrentaram leões, hienas e tribos inimigas. Vamos nos acovardar diante de visões de uma curandeira amargurada? Digo que devemos continuar fortes, continuar caçando, continuar vivendo como sempre vivemos. A multidão que se formara ao redor aplaudiu entusiasticamente. O orgulho tribal era um sentimento poderoso, e as palavras de Cano ressoavam com a arrogância da juventude e da força. Os anciãos, divididos entre a sabedoria antiga e a pressão popular, decidiram não tomar medidas drásticas, apenas pedindo a Amara que continuasse vigilante. A curandeira se retirou, sabendo que o tempo provaria suas palavras, mas temendo o preço que sua tribo pagaria pela negligência. 3 luas após os avisos ignorados de Amara, um grupo de comerciantes chegou à aldeia Ashanti. Vinham de terras distantes ao norte, atravessando desertos e florestas, seus camelôs carregados com tecidos coloridos, especiarias aromáticas, contas de vidro e ferramentas de metal. A aldeia os recebeu com festa, como era costume Ashanti acolher viajantes que traziam novidades e oportunidades de comércio. As crianças corriam entre os animais, tocando as mercadorias exóticas com olhos maravilhados, enquanto os adultos negociavam e trocavam histórias ao redor das fogueiras. Amara observava de longe, seu coração apertado por uma premonição sombria. Ela notou que um dos comerciantes tossia persistentemente, seu rosto coberto de suor apesar da brisa fresca da tarde. Aproximou-se cautelosamente e ofereceu ajuda, mas o homem recusou com um gesto de mão, dizendo que era apenas o cansaço da longa jornada. Os comerciantes ficaram por 3 dias, tempo suficiente para misturar-se completamente com a população da aldeia. Quando partiram, levaram consigo ouro e marfim, mas deixaram um presente invisível e mortal. Uma semana depois, o primeiro Ashanti adoeceu. Era um jovem guerreiro chamado Jabari, conhecido por sua velocidade na corrida e precisão com o arco. Ele começou com uma febre leve, depois veio a tosse que parecia rasgar seus pulmões, e manchas vermelhas começaram a aparecer em sua pele como se pequenas chamas dançassem sob a superfície. Amara foi chamada imediatamente. Ao ver os sintomas, seu sangue gelou. Era exatamente o que os espíritos haviam mostrado. Ela preparou suas melhores poções, usando casca de mutete misturada com folhas de uvunva e raízes de um tombontuti, mas o mal já havia se enraizado profundamente. Em questão de dias, 10 pessoas apresentavam os mesmos sintomas. Então 20. Depois 30. A doença se espalhava como fogo em capim seco, saltando de cabana em cabana, de família em família. Os gemidos dos doentes ecoavam pela aldeia dia e noite, um coro de sofrimento que rasgava os corações até dos mais fortes. As mulheres choravam sobre os corpos febris de seus filhos, os homens carregavam os enfermos para a cabana da curandeira, e o medo começou a substituir o orgulho que antes reinava supremo. As fogueiras noturnas que antes celebravam vitórias agora iluminavam rostos marcados pela preocupação e pelo terror. Cano ainda se mantinha forte, sem sintomas da doença, mas sua voz perdeu parte da confiança altiva quando viu seus melhores guerreiros, homens que haviam lutado ao seu lado em inúmeras batalhas, definhando em suas esteiras,
incapazes até de segurar uma lança. A aldeia Ashanti, outrora invencível, enfrentava agora um inimigo que não poderia ser derrotado com coragem e lanças. E Amara, trabalhando incansavelmente em sua cabana repleta de ervas e fumaças de remédios fervendo, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A praga avançava como uma besta invisível, devorando a força vital da tribo Ashanti. A cada amanhecer, o sol revelava novos horrores. Crianças que antes corriam pelos campos agora jaziam imóveis, seus pequenos corpos consumidos pela febre, e guerreiros que carregavam búfalos nas costas mal conseguiam erguer-se de suas esteiras, mulheres que cantavam enquanto trabalhavam agora apenas choravam baixinho, sem forças para mais nada. O cheiro de doença misturava-se com a fumaça dos remédios que Amara preparava sem descanso, seus olhos vermelhos de exaustão, suas mãos tremendo de cansaço. O conselho dos anciãos reuniu-se novamente, mas desta vez a atmosfera era de pânico mal disfarçado. 3 dos 7 anciãos estavam entre os doentes, suas vozes sábias silenciadas pela tosse violenta. Precisamos fazer algo, gritou um dos guerreiros mais jovens. Não podemos simplesmente esperar a morte nos levar um por um. Sugestões desesperadas encheram o ar, alguns propunham queimar a aldeia e reconstruir em outro lugar, outros queriam sacrifícios aos deuses, havia quem sugerisse expulsar todos os doentes para que não contaminassem os sãos. O desespero faz os homens pensar em coisas impensáveis. Foi então que Cano falou, e sua voz não carregava mais a arrogância de antes, mas sim o peso do medo disfarçado de determinação. Devemos procurar a feiticeira do Pântano Negro, ele disse, referindo-se a uma mulher misteriosa que vivia nas terras pantanosas a oeste, conhecida por seus poderes obscuros e preço terrível por suas curas. Dizem que ela pode curar qualquer mal, por mais maldito que seja. A menção àquele nome fez alguns anciãos se arrepiarem. A feiticeira do pântano era temida em todas as terras, pois suas curas vinham com maldições, e seus remédios exigiam sacrifícios que nenhum homem de bem deveria fazer. Mas o desespero fala mais alto que a razão. Amara, que havia sido chamada ao conselho para relatar o progresso dos tratamentos, sentiu seu coração afundar. Não, sua voz soou firme apesar do cansaço. A feiticeira do pântano trabalha com forças que não devemos despertar. Há outro caminho. Nas montanhas sagradas, além do Vale das Névoas, cresce uma planta rara chamada óleo da lua. Minha avó me falou dela antes de morrer. Suas flores aparecem apenas uma vez a cada 5 anos, e elas têm o poder de purificar o sangue e expulsar doenças desconhecidas. Se conseguirmos encontrá-la, podemos salvar nossa tribo. Cano riu amargamente. As montanhas sagradas ficam a 2 semanas de jornada, através de terras perigosas habitadas por leões, hienas e tribos Oxis. Até lá, metade da aldeia estará morta. E você, mulher frágil, pretende fazer essa jornada? Você que mal consegue carregar uma cabaça de água? O insulto doeu, mas Amara manteve-se firme. Irei porque é necessário. E irei sozinha se preciso for, pois meu compromisso é com a vida, não com orgulho tolo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os anciãos olhavam uns para os outros, divididos entre 2 opções igualmente desesperadas. Finalmente, o mais velho deles, um homem curvado pelos anos mas com olhos ainda brilhantes de sabedoria, falou: Amara irá buscar a planta. Mas Cano, você e 2 de seus melhores guerreiros que ainda estão saudáveis a acompanharão. Protejam-na com suas vidas, pois ela carrega agora a esperança de toda a nossa tribo. Cano quis protestar, mas o olhar do ancião não admitia discussão. A alvorada mal havia tingido o céu de rosa e laranja quando um improvável grupo de 4 pessoas deixou a aldeia Ashanti. Amara seguia à frente, carregando uma bolsa de couro com suas ferramentas de curandeira, sementes, um odre de água e pouco mais. Atrás dela vinham Cano e 2 guerreiros, Omari, um homem silencioso mas mortal com a lança, e Tabo, jovem mas já respeitado por sua coragem. Os 3 guerreiros carregavam armas, provisões e a relutância visível em cada passo. Cano não dirigira uma única palavra a Amara desde que saíram, sua mandíbula tensa demonstrando o desagrado de ter que proteger alguém que ele havia humilhado publicamente. Os primeiros dias de viagem foram tensos. Atravessaram as savanas conhecidas,
onde zebras e antílopes pastavam em manadas que se estendiam até o horizonte. À noite, acampavam sob o céu estrelado, e Amara preparava refeições simples com as raízes e grãos que carregava, temperados com ervas que ela coletava pelo caminho. Os guerreiros comiam em silêncio, mantendo distância. Mas na terceira noite, quando Tabo começou a sentir dores intensas no estômago por ter bebido água de um riacho contaminado, foi Amara quem o curou, preparando um chá amargo que o fez vomitar as impurezas e em seguida restaurou suas forças. O jovem guerreiro olhou para ela com gratidão, e pela primeira vez Cano observou a curandeira com algo além de desdém. A jornada tornava-se progressivamente mais perigosa. Entraram no território dos leões, onde os rugidos noturnos faziam até os guerreiros mais corajosos manterem os olhos abertos durante toda a noite. Uma tarde, enquanto descansavam sob a sombra de uma acácia, uma matilha de hienas o cercou, seus olhos amarelos brilhando com fome e malícia. Cano e seus guerreiros formaram um círculo protetor, lanças em riste, preparados para o combate. Mas Amara calmamente pegou sua bolsa e retirou um pó que jogou ao vento. O cheiro pungente fez as hienas recuarem, rosnando mas confusas, até que finalmente se dispersaram na savana. Pó de raiz de Lungvani, explicou Amara simplesmente. Os animais carnívoros o detestam. Omari sorriu pela primeira vez na viagem. Curandeira sábia, ele disse respeitosamente. Na sexta noite, sentados ao redor de uma fogueira tímida, Cano finalmente quebrou o silêncio que mantinha com Amara. Por que você veio? Ele perguntou abruptamente. Você poderia ter ficado segura na aldeia, cuidando dos doentes. Por que arriscar sua vida nessa jornada perigosa? Amara mexeu as brasas com um graveto antes de responder, seu rosto iluminado pelas chamas dançantes. Porque sou curandeira. Não apenas do corpo, mas do espírito da minha tribo. Se eu permanecesse na aldeia, só poderia ver meu povo morrer lentamente. Mas aqui, nesta jornada, tenho uma chance, por menor que seja, de salvar todos. Essa é minha natureza, Cano. Assim como lutar é a sua, curar é a minha. Pela primeira vez, Cano viu além da aparência física de Amara. Viu a força inabalável em seus olhos, a determinação que rivalizava com a de qualquer guerreiro, e a coragem que não gritava com lanças, mas sussurrava através de ações persistentes e amor inabalável pelo seu povo. Algo mudou nele naquele momento, uma pequena rachadura no muro de orgulho que havia construído ao redor de seu coração. Após 9 dias de jornada exaustiva, o grupo chegou às bordas do Vale das Névoas, um lugar envolto em lendas e temores ancestrais. Uma bruma espessa e permanente cobria o vale como um sudário fantasmagórico, tão densa que mal se podia ver a própria mão estendida à frente do rosto. Diziam que espíritos inquietos vagavam entre as névoas, que o próprio chão era traiçoeiro, e que muitos que entraram jamais retornaram. As montanhas sagradas erguiam-se majestosas do outro lado, seus picos cobertos de neve tocando as nuvens, mas entre o grupo e seu destino jazia esse abismo nebuloso de perigo desconhecido. Não há outro caminho? Perguntou Tabo, sua voz traindo nervosismo. Todos os guerreiros eram corajosos diante de inimigos visíveis, mas o desconhecido sobrenatural testava até os mais valentes. Amara estudou o vale por um longo momento, seus olhos fechados, respirando profundamente como se pudesse sentir o espírito do lugar. Há um caminho antigo, ela disse finalmente. Minha avó me contou sobre ele. Existe uma trilha de pedras marcadas pelos curandeiros ancestrais. Se a seguirmos exatamente, elas nos guiarão através do vale. Mas não podemos nos desviar nem um passo. Um passo em falso e a terra pantanosa nos engolirá. Ela começou a desenhar símbolos no chão com um graveto. Estas são as marcas que procuramos nas pedras. Precisam estar atentos. Entraram no vale ao amanhecer, quando a névoa estava temporariamente mais fina. Amara liderava, seus olhos treinados buscando as pedras antigas marcadas com símbolos de proteção. Cano seguia logo atrás, sua lança pronta, enquanto Omari e Tabo fechavam a retaguarda. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som abafado de seus passos na terra úmida. A névoa brincava com suas mentes, criando formas que pareciam pessoas, depois animais, depois se dissolviam em nada.
Vozes sussurravam em línguas antigas, chamando seus nomes, tentando atraí-los para fora do caminho. De repente, Tabo gritou. Ele havia visto uma figura na névoa que parecia sua mãe, chamando-o, e instintivamente havia dado 2 passos na direção dela. Imediatamente, o solo sob seus pés começou a ceder. Era areia movediça, disfarçada pela vegetação superficial. Tabo afundava rapidamente, o pânico tomando conta enquanto ele lutava, o que apenas o fazia afundar mais rápido. Não se mexa, gritou Amara com autoridade. Ela rapidamente tirou uma corda de cipó de sua bolsa e jogou para Tabo. Segure, mas não puxe. Relaxe seu corpo. Cano e Omari ajudaram a puxá-lo, lentamente, pacientemente, até que finalmente Tabo estava de volta em solo firme, coberto de lama e tremendo de medo e alívio. Não escutem as vozes, advertiu Amara severamente. São truques do vale, talvez espíritos, talvez apenas nossa imaginação alimentada pelo medo. Mantenham os olhos nas marcas e suas mentes focadas em nossa missão. Eles continuaram, mais cautelosos agora. Horas se passaram como se fossem dias naquele lugar atemporal. Cano começou a sentir um respeito crescente por Amara. Ela não apenas conhecia o caminho e os perigos, mas liderava com uma calma que inspirava confiança. Não era a liderança barulhenta dos campos de batalha, mas a liderança silenciosa e firme de quem conhece profundamente seu ofício. Quando finalmente emergiram do outro lado do vale, todos estavam exaustos mas vivos. E Cano, olhando para trás para a névoa que quase os havia engolido, murmurou: "Você salvou nossas vidas aqui. Minha lança teria sido inútil." Amara apenas sorriu cansadamente e apontou para a frente: "As montanhas sagradas nos esperam. Nossa jornada ainda não terminou." A escalada pelas montanhas sagradas testou os limites físicos do grupo de maneiras que nenhuma batalha havia feito. O ar rarefeito fazia cada respiração parecer insuficiente, os músculos ardiam com o esforço de subir trilhas íngremes e rochosas, e o frio cortante da altitude congelava seus dedos apesar do sol que brilhava intensamente acima. Cano, acostumado a dominar qualquer desafio físico, encontrou-se lutando. Suas pernas tremiam, seu orgulho ferido ao perceber que Amara, menor e aparentemente mais frágil, subia com determinação inabalável, seu conhecimento das montanhas guiando cada passo. No terceiro dia de escalada, alcançaram um planalto coberto por uma floresta de pinheiros antigos. O ar aqui tinha um cheiro diferente, puro e carregado de algo que Cano não conseguia nomear, uma espécie de santidade natural. Amara parou abruptamente, seus olhos se arregalando. "Estamos perto", ela sussurrou reverentemente. "Sinto a presença da óleo da lua. Os espíritos das plantas falam comigo." Ela fechou os olhos, suas mãos estendidas como se pudesse sentir vibrações invisíveis no ar. Então, com passos decididos, ela os levou através da floresta até uma clareira escondida. No centro da clareira, banhada por um único raio de sol que penetrava entre as árvores como se o próprio céu a apontasse, crescia a planta mais extraordinária que qualquer um deles havia visto. O óleo da lua era uma planta baixa, com folhas prateadas que refletiam a luz de maneira quase sobrenatural, e no centro, uma única flor de pétalas brancas translúcidas com um centro azul profundo que realmente se parecia com um olho mirando o céu. Um aroma suave mas poderoso emanava dela, e todos sentiram uma onda de paz e energia simplesmente por estarem em sua presença. "É mais bela do que minha avó descreveu", murmurou Amara, lágrimas de alívio e admiração escorrendo por seu rosto marcado. Mas quando ela se aproximou para colher a flor, um rugido ensurdecedor ecoou pela clareira. Das sombras da floresta emergiu uma leopardo enorme, seu pelo dourado com rosetas negras perfeitas, seus olhos verdes fixos em Amara com intensidade territorial. A besta era a guardiã natural daquele lugar sagrado. Cano reagiu instantaneamente, colocando-se entre Amara e o leopardo, sua lança em posição de ataque. "Corra! Pegue a planta e corra", ele gritou. Omari e Tabo também se posicionaram, formando uma barreira. O leopardo avançou, suas presas enormes refletindo mortalmente sob a luz do sol. Mas Amara não correu. Em vez disso, ela calmamente caminhou para a frente, passando por Cano. Não, ele tentou segurá-la,
mas ela gentilmente afastou sua mão. Esta criatura não é nossa inimiga, ela disse suavemente. Ela protege o sagrado, como deve ser. Amara se ajoelhou, tornando-se pequena e não ameaçadora. Começou a cantar uma canção antiga em uma língua que os guerreiros não reconheciam, uma melodia que parecia fluir diretamente da terra e das árvores. O leopardo parou seu avanço, a cabeça inclinada, escutando. Lentamente, muito lentamente, a criatura se aproximou de Amara. Ela estendeu sua mão, e depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, o leopardo roçou sua cabeça contra a palma dela, como um gato doméstico procurando carinho. Cano observava, estupefato. Nunca havia testemunhado tal coisa. Amara colheu cuidadosamente as flores da óleo da lua, tomando apenas o necessário e deixando raízes e algumas flores para que a planta continuasse a crescer. O leopardo observou, então virou-se graciosamente e desapareceu na floresta. Vamos, disse Amara, guardando preciosamente as flores em uma bolsa especial. Nosso povo nos espera. E agora, temos a cura. A jornada de volta foi mais rápida, impulsionada pela urgência e pelo peso precioso que carregavam. Mas durante esses dias, Cano era um homem transformado. Ele caminhava ao lado de Amara, não atrás ou à frente, e pela primeira vez realmente conversava com ela. Ouvia suas histórias sobre ervas e curas, sobre a conexão entre todas as coisas vivas, sobre a verdadeira força que vem não de dominar outros, mas de servir sua comunidade. Cada palavra era como água fresca para uma terra seca há muito tempo. Eu fui um tolo, Cano disse uma noite, enquanto descansavam sob as estrelas. Um tolo orgulhoso que confundiu força física com verdadeira coragem. Você tem mais bravura em seu dedo mínimo do que eu tenho em todo o meu corpo. Você enfrentou esse perigo mortal não para provar nada, não por glória ou reconhecimento, mas simplesmente porque era necessário. Eu te desprezei, humilhei você publicamente, e ainda assim você arriscou sua vida para salvar nossa tribo, incluindo a mim. Sua voz quebrou com emoção genuína. Me perdoe, Amara. Eu estava cego, mas agora vejo. Vejo uma guerreira maior do que eu jamais serei. Amara olhou para ele com aqueles olhos profundos que sempre viam além das superfícies. Cano, todo mundo comete erros. O orgulho é uma armadilha fácil para aqueles que são abençoados com dons visíveis. Mas você aprendeu, e isso te faz mais forte. Um guerreiro que pode baixar sua lança e admitir quando estava errado é mais corajoso que aquele que só sabe lutar. Ela tocou sua mão gentilmente. Você está perdoado. Agora, vamos salvar nosso povo juntos. Quando chegaram à aldeia Ashanti depois de 2 semanas de ausência, o cenário era devastador. Metade das cabanas estava silenciosa, marcadas com símbolos que indicavam mortes. Os gemidos dos doentes ainda ecoavam, mas mais fracos agora, como se a própria vida estivesse desistindo. Os olhos que os observavam retornar estavam vazios de esperança. Mas Amara não perdeu tempo. Imediatamente foi para sua cabana e começou a preparar o remédio. Ela esmagou as pétalas da óleo da lua com raízes específicas, adicionou água de uma nascente pura, e ferveu tudo enquanto cantava orações ancestrais. O aroma que se espalhou pela aldeia era como uma promessa de vida. O remédio funcionou. Não instantaneamente, mas gradualmente, como o amanhecer que expulsa a noite. Os primeiros a receberem a cura eram aqueles mais próximos da morte. Durante 3 dias e 3 noites, Amara não dormiu, administrando pessoalmente o remédio, ajustando dosagens, combinando com outras ervas para maximizar a eficácia. E Cano estava ao seu lado todo o tempo, carregando água, ajudando a transportar os doentes, seguindo suas instruções sem questionar. O guerreiro orgulhoso havia se tornado o assistente humilde da curandeira. No 4º dia, o primeiro milagre aconteceu. Jabari, o jovem guerreiro que havia sido o primeiro a adoecer e estava às portas da morte, abriu os olhos. Sua febre havia quebrado, as manchas vermelhas começavam a desaparecer de sua pele. Ele pediu água e comida, sinais de que a vida retornava ao seu corpo. A notícia se espalhou pela aldeia como fogo em capim seco, mas desta vez era um fogo de esperança, não de destruição. Um por um, os doentes começaram a se recuperar.
As crianças voltaram a rir, os guerreiros recuperaram suas forças, as mães cantaram novamente enquanto trabalhavam. Quando finalmente a praga foi completamente vencida, quando o último doente se levantou curado e a aldeia inteira estava reunida em celebração, o Conselho dos Anciãos convocou uma assembleia especial. Toda a tribo se reuniu sob a grande árvore do conselho, e o ancião mais velho falou com voz forte apesar de sua idade: Amara, curandeira da tribo Ashanti, você salvou nosso povo quando tudo parecia perdido. Sua sabedoria, sua coragem e seu amor abnegado nos trouxeram de volta das garras da morte. De hoje em diante, você será conhecida como Amara Salvadora, e seu nome será cantado em nossas histórias por todas as gerações vindouras. Mas foi Cano quem se levantou em seguida, diante de toda a tribo, e fez algo que nenhum guerreiro Ashanti havia feito publicamente antes. Ele se ajoelhou diante de Amara, colocou sua lança aos pés dela, e falou: Eu, Cano, que me chamava de invencível, fui derrotado não por outra lança, mas por minha própria arrogância e cegueira. Esta mulher, a quem desprezei e humilhei, provou ser a verdadeira guerreira entre nós. Ela lutou contra um inimigo que eu não podia ver e venceu com armas que eu não compreendia. Peço perdão publicamente, diante de todos, pela minha crueldade. E prometo que usarei minha força não mais para alimentar meu orgulho, mas para servir e proteger aqueles que, como Amara, usam seus dons para curar e unir nosso povo. Lágrimas corriam pelos rostos de muitos na multidão. Amara ajudou Cano a se levantar e, diante de todos, disse: O verdadeiro herói não é aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta melhor do que era antes. Cano provou sua verdadeira coragem ao admitir seus erros e mudar. A partir de hoje, não há mais ressentimento entre nós, apenas respeito mútuo e amizade. E assim, a aldeia Ashanti não apenas sobreviveu à praga, mas emergiu mais forte, tendo aprendido que a verdadeira força de uma tribo não está apenas em suas lanças e guerreiros, mas na sabedoria de seus curandeiros, na humildade de reconhecer erros, e na coragem de valorizar todos os tipos de força, tanto a que luta quanto a que cura. E enquanto o sol se punha sobre as savanas douradas, pintando o céu com tons de laranja e roxo, a tribo dançava e celebrava, unida como nunca esteve antes, sabendo que enfrentará seu maior desafio e prevalecerá não através da violência, mas através da sabedoria, compaixão e da coragem daqueles que são frequentemente invisíveis mas eternamente essenciais.